Olá, muito bom dia! Está começando mais um programa TVI News e claro, eu e você em mais um episódio especial. Por isso, seja bem-vindo, uma ótima sexta-feira, que Deus abençoe o seu dia. Olha, final de semana chegando e eu já quero deixar aqui para você também o convite para um dia mais do que especial, porque domingo vem aí muitas premiações na Bahia Sul Show de Prêmios. É isso mesmo. Aqui nos nossos estúdios da TVI, através do canal 24.2 ou redes sociais, tanto da Bahia Sul Show de Prêmios quanto aqui da nossa TVI, canal do YouTube também, TVI Play Oficial. Entra aqui. Além de você se inscrever, ativa as notificações, porque no domingo às 9 horas da manhã o sorteio acontece ao vivo com primeiro, segundo, terceiro e quarto prêmio, mais rodadas da sorte com muitas oportunidades para você. E além de tudo, no quarto sorteio tem a opção Fiat Mobi, ou você consegue aí também um Quid. Você quem escolhe qual o seu carro, ou se você quer em dinheiro no Pix, é você quem escolhe. Aliás, as nossas cartelas, além de contemplar, além de sortear, você também ajuda aí muitas causas sociais, como instituições filantrópicas de Itabuna e as demais cidades. Então, abrigos, vários lugares, orfanatos, creches, dá para você ajudar e também concorrer a muitos prêmios no Pix. E além de tudo, confere lá no Bahia Sul Show de Prêmios as nossas premiações e nossos sorteados. Já fica aí esse convite. Bom, além de domingo ser um dia de muito sorteio, também irá acontecer o Enem 2025. Enem 2025 chegou, é esse domingo, dia 9 de novembro. Gente, eu tenho algumas dicas aqui para vocês, para você de casa que nos assiste, nem piscar os olhos, porque o Enem 2025 acontece nesse domingo. Então, existe uma preparação muito importante desde o início do ano, com o estudo dos assuntos, e além de estudar os assuntos, também é importante ressaltar que o Enem 2025 tem aí, gente, uma novidade, mas não para todos os estados, e sim Belém do Pará. A COP30 está acontecendo, a gente recebe agora aí diversas autoridades de diversos lugares do mundo, inclusive o príncipe britânico. O William está aqui no Brasil, estava no Rio de Janeiro e agora já se dirigiu ali em direção a Belém do Pará para a COP30. Então, em Belém do Pará, as datas serão aí adiadas, não acontecerá nesse domingo e sim em dezembro. Então, prazo prorrogado para Belém do Pará. No entanto, aqui na Bahia, Nordeste, as datas continuam normais. Então, esse domingão tem Enem, tem muita coisa boa vindo por aí, porque é o momento em que os jovens se preparam, porque essa daí, gente, é uma super oportunidade para entrar na universidade através dos programas de financiamentos do governo. As provas, elas são aplicadas cada uma com uma cor diferente. Dá para a gente observar aí, olha, pelos cadernos de questões. Esse primeiro mesmo, que é um cinza, branco, ele aparece ali como segundo dia. Enem, o ano vigente, Exame Nacional do Ensino Médio, prova de Ciências da Natureza, prova de Matemática e tal prova. Esse primeiro. No segundo, que é o amarelo, já é outro tipo de prova, tem o azul e tem o rosa. Então, de acordo com cada caderno que você recebe, o caderno de questão, que são esses coloridos, você tem acesso ali, ó, a muitas questões. Presta bastante atenção nessas questões, observa direitinho para não acontecer ali de errar na hora do gabarito, tá? Além de tudo, também tem a famosa, conhecida e polêmica redação. É isso mesmo. A redação, ela é uma das expectativas para o Enem, com frio na barriga, muito nervosismo. E para uma boa redação no Enem, planeje a estrutura, domine a norma culta, nada de colocar eu acho, eu sinto, eu vejo. Não é sobre você, é sobre o texto, o contexto do que você precisa inserir. Outra dica também, além da norma culta, nada de usar véi, meu, mano.
Na minha opinião, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. De acordo com o texto em que você faz e consegue dissertar sobre aquele assunto, a sua nota é medida ali. Então, precisa ter coesão, falar sobre o tema. Nada de colocar lá sobre o céu e as estrelas e falar sobre o oceano. O céu e a estrela, o tema. Vai dissertar o texto, coloca os oceanos têm capacidade para x, 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 não existe. Não existe uma coesão entre o que foi dissertado e o que foi escrito no tema. Então, observem bastante a coesão. Pratique a escrita regularmente. Hoje já é para estar todo mundo afinado, ó. Tudo certinho, afinado. Amanhã também, vai praticando. Existe um preparo regular para a chegada do Enem, a preparação para os dias que o Enem já está, ó, batendo nas portas. Observar também o pedido na proposta de redação. Às vezes é colocado algumas imagens, por vezes aparecem alguns textos motivadores também. Atenção, não é correto e aceitável que você pegue frases, palavras ou copie esse texto motivador, motivacional na sua redação. Então, o texto que tem é como base para você entender o que o Enem está lhe pedindo. É mais ou menos como se fosse uma pergunta e o seu texto é a resposta daquela pergunta. A linguagem não verbal, através das imagens, vão estar ali. E a linguagem escrita, então vai ter o texto também, que serão os textos motivadores, para que você possa entender. Então, basicamente, o texto motivador funciona como se fosse uma pergunta e o seu texto, a sua redação, é como se fosse a resposta a essa pergunta. Então, nada de copiar, nada de estar pegando as palavras e colocando, pegando as frases, porque, infelizmente, se isso acontecer, a sua prova tem a chance de ser zerada e da sua nota ir diminuindo. Então, redação é muito importante para diversas notas de corte, para diversos cursos e diversas oportunidades em universidades. Então, esse é o momento de você prestar bastante atenção nessas diquinhas, porque elas são valiosas. Então, precisa que você entenda também sobre as ortografias, escreva, leia, tenta entender sobre palavras que você não tem tanta afinidade. Nada de estar inventando muitas palavras difíceis pelo texto e às vezes nem tem coesão, acaba que embola no meio de campo e o que você achava que seria bom, benéfico, acaba sendo ruim. Então é importante que você crie uma coesão entre tema, texto e texto motivador, ok? Durante a prova é importante ressaltar o gerenciamento do seu tempo. Está em dificuldade com alguma questão? Está com dificuldade em mais outra? Vai pulando, deixa um pouquinho para lá, tenta deixar a sua mente, seu cérebro descansar. Não fica forçando muito naquela, talvez tenha outras que você possa lembrar, o que você tenha mais facilidade para responder, então pula aquela. Redação, vai escrever? Tenta ali criar já o seu enredo na cabeça, nada de só estar criando ali na hora que está escrevendo para não dar erro. Porque às vezes você pensa uma palavra, coloca, mas meu Deus, não podia ter colocado outra. E aí você infelizmente não vai ter outro caderno de questões, você não vai ter outra prova para fazer. Então, faça um rascunho, tenha o seu rascunho escrito para você entender o que você pode transcrever para o caderno de respostas que vai ser válido, tá? Então, é super importante isso. Outra questão, caneta esferográfica preta ou azul.
não pode ter o tubo colorido, azulzinho, preto, de unicórnio, de florzinha, de laço, de futebol. Não pode, gente, não pode. Caneta precisa ser azul. Cássio, inclusive, deixa a imagem aqui do lado já da caneta. O modelo da caneta é esse, gente. Simples e que vai facilitar toda a sua vida no Enem. Cássio, deixa a imagem aberta, por favor. Então, essa caneta, ela vai facilitar a sua vida. Por quê? Porque a caneta correta, sua prova não vai ter o risco de ser anulada. Você vai estar com o tubo transparente, o fiscal vai entender que é a correta, não vai pedir sua prova, não vai acontecer nada. Caso você esqueça, troque ali as canetas, infelizmente, não pode ser emprestado por um outro colega ou pelo fiscal. Você precisa se retirar da sala, sua prova é anulada. Outra questão, aparelho celular. Gente, isso aqui, ó, precisa estar no modo silencioso, sem alarme e desligado. Desliga esse celular, desliga, confere todos os alarmes, porque vai que. Smartwatch, tem o Apple Watch, deixa em casa. A minha dica é, deixa em casa, tá bom? Porque não existe a necessidade do uso e não é permitido em sala de aula. Então, mesmo que esteja desligado, se acontecer algum episódio, esse relógio tocar, sua prova também pode ser anulada imediatamente. Então, por favor, observem as normas, as regras, para não acontecer nada de errado, nada de ruim, nenhum imprevisto. Então, existem as normas e elas estão para serem seguidas. E o Enem é muito exaustivo. Então, uma boa noite de sono é super importante. Além dessa boa noite de sono, outra coisa também que é crucial para o seu desenvolvimento na prova é também você levar a sua aguinha para beber, dar uma esparecida, um docinho, para dar mais um gás, um ânimo. Açúcar gera energia ao nosso corpo. Outra coisa, um lanchinho salgado. Caso comece a sentir aquela sonolência, come uma coisinha, bebe um suquinho, uma aguinha, respira. Para ansiedade, chiclete. Leva um chicletinho, ó. Deixa lá próximo à sua prova. Começou a sentir ansiedade acelerada? O chicletinho vai fazer com que o seu corpo relaxe. E também as atividades, gente, precisam ser feitas da maneira mais tranquila possível, sem muita pressa, sem desespero. Você tem até as 18 horas. Então, ó, respira. Tem também a questão da ansiedade quando as pessoas estão saindo da sala. Quando começam a sair da sala, dá um frio na barriga, um frio na espinha, meu Deus do céu. Parece que só você vai ficar ali, que você é o último, que você tá indo mal, porque todo mundo respondeu, já está saindo. Já aconteceu um episódio de eu ficar a última na sala, mas esse dia foi porque eu não estava me sentindo bem. Saí às 18 horas e eu assinei a ata de comissão na sala, que chama desse jeito. E eu fiquei ali e tinha mais uma menina também na sala, só que ela tinha terminado, acho que 4 minutos antes de mim. Só que ela não podia sair. Os dois últimos ficam. Um para assinar e o outro para ser a testemunha de que foi assinado e tá tudo bem. E aquela pessoa não teve ajuda do fiscal nem nada do tipo, que ficou por último. E eu assinei, né? Eu decidi que eu ia assinar. A moça perguntou, qual de vocês quer assinar? Eu falei, ó, como eu fui a última, eu posso assinar. Não tem problema. E a menina ficou como testemunha. Ela assina outro papel, não o mesmo do meu, que é o das provas. Gente, pensa que nesse dia eu senti uma dor de cabeça, eu não tinha remédio lá, e a minha cabeça começou a doer. Começou a doer, não estava me sentindo muito bem, e cabeça doendo parece que é uma sensação assim, de que nada vai dar certo, né? A cabeça doía e eu tinha que ler aqueles textos, aquelas questões, meu Deus, e dava um baralho na minha cabeça.
que agonia, meu Deus, eu preciso de um remédio, e não tinha como, eu não ia pedir para fiscar um remédio, né? E eu não tinha ali também comigo, então, o que que eu fiz? Fechei meus olhos, eu não conseguia nem grudar assim num cochilinho para dizer, opa, descansei a cabeça, não, minha cabeça estava doendo, latejando, era uma enxaqueca, muito forte, muito forte, muito forte, acho que pela ansiedade, eu tinha dormido mal de noite, tinha acordado muito cedo. Enfim, era uma expectativa muito grande. Então, eu cheguei lá e o corpo começou a se sentir mal. E a cabeça doendo. Eu lembro que eu comecei a respirar fundo. Solta, puxa. Passei assim uns 5 minutos respirando desse jeito e bem quietinha no meu canto. Ninguém nem percebeu, nem nada. Daqui a pouco, eu senti que meu corpo deu mais uma relaxada. A cabeça continuava doendo e o corpo começou a relaxar. Quando eu senti meu corpo mais relaxado, mais solto, eu tentei colocar a mão e apoiar. Aí eu comecei a sentir mais um soninho. Eu lembro que eu tirei ali um cochilo, acho que uns 15, 20 minutos. Quando eu acordei, gente, acreditem, eu estava bem melhor, eu estava ótima. Ai, pareceu que tirou um peso assim das minhas costas. Estava ótima, muito bem. Comi um lanchinho e voltei para minha prova e consegui ali me concentrar e terminei a minha prova. Então, eu tinha perdido o quê? 20 minutos, meia hora, porque tinha usado ali 5, 10 minutos na respiração e mais os 20 minutos tirando ali um cochilinho. Pérola, você tirou um cochilo? Tirei, gente, eu não estava bem. Ou eu iria fazer a prova muito mal, porque eu não conseguia nem concentrar, parecia que os meus olhos... Nossa, era uma sensação muito ruim. A enxaqueca é uma coisa ruim, muito chata. Parece que a sua cabeça vai explodir. Tem alguma coisa batendo. Nossa, é uma sensação muito ruim. Muito ruim. Então, eu dei essa descansada. Isso aí era logo ali, umas 2h30 para 3 horas da tarde. Umas 3h30, acordei. E eu já estava ótima. Maravilhosamente bem. E consegui fazer minha prova, fiz com toda a calma do mundo, lendo alternativa por alternativa, todas as questões, revisando as questões, revisando o gabarito. Olha, tudo certo. Foi assim, para mim, o melhor ano de Enem. Tirando a minha dor de cabeça, foi o melhor ano. Eu tirei a melhor nota, foi muito bom para mim. Então, a dica que eu tenho para você é: entenda o seu corpo, respeite também o limite do seu corpo. Às vezes a ansiedade está batendo, você pode ficar, meu Deus, estou com falta de ar, estou com isso, estou com aquilo. Respira, peça para ir ao banheiro, dá uma respirada lá sozinho, bebe uma água, come um lanchinho. A prova é até às 18 horas, não precisa de pressa, não precisa ter medo, você vai conseguir concluir. Todo mundo consegue. Com você não vai ser diferente. Está sentindo cólica, no caso de mulheres, né? Porque tem esse período da TPM. Respira também, tenta dar uma relaxada. Sentiu algum outro tipo de dor, um incômodo no dente, uma dor de cabeça ou algo do tipo, porque essas coisas, gente, podem acontecer. Eu nunca imaginei que fosse acontecer e aconteceu comigo. Nunca tinha ouvido um relato de uma crise de enxaqueca, mas eu tive nesse dia e relaxei, consegui relaxar o meu corpo. Dei ali uma descansada e quando eu voltei eu estava ótima, disposta, o corpo disposto, me sentindo super bem, consegui fazer a prova e a prova fluiu super bem, tanto que a minha nota foi muito boa, relaxei super. Então assim, inclusive esse dia da crise da enxaqueca, a gente foi o segundo dia de prova, tá? Não foi no primeiro. O primeiro eu tinha ido super bem também. Estava super saudável. Já no segundo, como a expectativa era maior de última prova, meu Deus, e eu tenho que fazer. Foi uma semana bem tensa, bem caótica. E no sábado, já na hora de dormir, eu estava muito ansiosa. Dormi super mal à noite. Aquele sono levantando toda hora, sono bem leve. Então, tive essa crise de enxaqueca. Então, fica essa dica para você, tá bom? Caso queira levar também um remedinho, um dipirona, algum analgésico, pode levar também, é permitido, gente, não é proibido, pode levar seu remedinho de cólica, dor de cabeça, ou qualquer outro tipo de dor, você pode levar porque não é proibido. Então, as dicas para o Enem hoje serão essas: respire, conheça o seu corpo, domine
o seu pensamento, domine as suas ações, o seu emocional. Por quê? Porque a prova não é a sua inimiga, pelo contrário, ela é a sua maior aliada. Ela é quem vai definir ali aonde você quer chegar. Então, se concentre no que você já estudou. Se por algum momento aquela questão parece impossível de ser resolvida, pula para outra, vai para outra, não deu certo na outra, na próxima, e vai tentando. Por quê? Porque a mente da gente, ela é como um computador. Existem algumas informações, alguns tipos de conhecimento de diversas áreas que a gente pode nem usar por 1, 2, 3 anos, mas em algum momento aquela imagem, aquela mensagem, aquela coisa que você aprendeu, ela ficou armazenada em algum determinado momento. Se você precisar, você vai lembrar. Então, já aconteceu muito isso em questões na escola, no Enem, e fica essa dica para você. Pode ser que aquela questão que você tem dúvida, que você tem medo, você consiga resolver ela rapidinho, depois que você pular para a próxima, e o seu conhecimento, ó, puxar, sua mente puxar, ó, eu acho que a gente ouviu esse assunto, hein? Ah, eu acho que é essa e essa. Outra coisa, confie na sua intuição também, hein? Ó, eu acho que é essa daqui, porque eu lembro de alguma coisa assim. Não, mas tá muito fácil, muito óbvio. Gente, tem muitas questões no Enem também que é raciocínio lógico. Muitas questões de raciocínio lógico. E outra coisa, tudo que a gente aprende na escola cai no Enem. De fato, cai. Todas as questões. Eu acho que só teve um Enem, se eu não me engano, foi em 2024. 24 não. 2022. 2022 teve um Enem que ficou mais bambeando ali em relação ao que a gente estudou logo nos primeiros anos, né, de descobrimento do Brasil. Quando eu falo meio bambeando, é que não tinha tantas questões assim. De 20 questões que eram esperadas pelos alunos, tinham 10 sobre o descobrimento do Brasil e etc. Então, a colonização, a gente estuda início letivo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, a gente estuda. Descobrimento do Brasil, colonização, Brasil, república, Brasil, monarquia. Então, esses assuntos caem. É importante ressaltar que todos eles caem. Então, não acho que é besteira você voltar a revisar o assunto lá do 9º ano, lá da 7ª série, da 5ª série. Por quê? Porque esses assuntos caem. Se você prestou atenção lá na 5ª série, agora você já consegue usar, tá bom? Então, fica essas diquinhas aí para você de casa. E nós da TVI desejamos boa prova para você, boa sorte. Confie no seu potencial, porque você é capaz. Você vai tirar uma nota boa. No próximo domingo tem mais provas. A gente vai trazer aqui professores nessa semana para trazer dicas aí para vocês, para irem super bem no Enem. E técnicas também de relaxamento e concentração, tá bom? Boa prova, boa sorte. E segunda-feira a gente volta falando aqui sobre o Enem, porque, ó, domingo à noite já vai ter aí uma cacetada, gente, de imagens, de vídeos, de memes falando sobre o Enem, os atrasados do Enem, o portão que foi fechado, o aluno ficou de fora. A gente traz tudo aqui para você em primeira mão. Mas depois do Enem, a gente fala agora sobre o quê? A gente foi falar sobre previsão do tempo. O verão está chegando. Menos de 2 meses para o verão, Réveillon, virada de ano. E assim, na Bahia, a gente sabe que o tempo é quente, é muito calor, é muito calor. E você de casa confere agora como fica a previsão para hoje, essa sexta-feira e o final de semana aqui no extremo sul baiano. Pérola, Itabuna hoje amanheceu chovendo, como é que fica por aí? Bom, para você que é daqui de Itabuna ou das cidades circunvizinhas, já vou te falando logo, hein? Porque Itabuna tem um polo comercial muito grande, de saúde também. Então você que vem para cá já fica ligadinho. Itabuna 27 graus nesse momento, chuva, máxima de 28. A madrugada, gente, calor. Não tinha ali
pensamento de que choveria hoje, né? Ontem fez muito calor, meu Deus do céu. Eu acho que foi uma das tardes mais quentes do ano, se não a mais. Ontem chegou a 32 graus. Gente, que sensação horrível. Muito calor, era um calor assim intenso demais. Final de semana em Itabuna, Pérola, como fica? Bom, amanhã não é esperado tanta chuva, no entanto, o volume aí permanece para hoje, essa sexta-feira, chove bastante até o restante do dia. Então, ali até as 13 horas, 55%, muita chuva. Então, em algumas áreas da cidade, vai de fato estar mais congestionado. São Caetano, por exemplo, que congestiona bastante. Aqui, gente, que liga Itabuna e Ilhéus, a gente tem um trecho aqui bem abaixo da nossa sede da TVI. Esse trecho ele fica bem movimentado, além das obras que paralisam com o Sigpar. Então, a chuva vai trazer aí um congestionamento maior. Nada de ficar exposto aí à chuva, hein? Essa chuvinha, gente, ela traz tantas gripes, tantas viroses. Por quê? Porque seu sistema imunológico baixa, as bactérias, os vírus estão pelo ar. E acaba que você tem um contato, é contaminado, o seu corpo, por estar muito fraco, muito exposto à chuva, acaba ali que não consegue combater esses vírus e você pega, infelizmente, a virose, a gripe. Então, se cuidem. Ilhéus, 26 graus nesse momento, máxima aí de 28. É esperado chuva em Ilhéus hoje, viu? É esperado mais chuva em Ilhéus, porém a partir ali das 16 horas o tempo muda, o tempo volta a ficar firme em Ilhéus e por volta ali então das 6 horas tem o pôr do sol, 5h40, 5h45, o dia já começa a escurecer em Ilhéus. E, gente, esse período de chuva é tão ruinzinho pra praia, né? Mas quem gosta são os surfistas. Esse é um dia bom por lá, viu? A chuva chega, quase nenhum banhista. E aí, o que acontece? Os surfistas pegam as pranchas, vão até as praias e ali aproveitam do melhor, né? As ondas mais fortes e também aproveitam aí um diazão entre eles. Bom, Itajuípe, 27 graus, chuva também. Durante todo o dia, 80% de chuva hoje. Tem muita chuva para Itajuípe, Uruçuca 27 graus. Chuva também em Uruçuca por lá, 80%. Tem muita chuva. Final de semana, gente, dá mais uma resfriada por ali em Uruçuca. Continua chovendo até o domingo. Itacaré 27 graus, com máxima de 28, chovendo também por lá durante todo o dia. Serra Grande 27 graus, com máxima de 28. Vitória da Conquista 22 graus, com máxima de 23. Vitória da Conquista, o tempo também, ó, segue chovendo por lá. Nenhuma novidade para a Conquista, né? A nossa Suíça baiana. Nenhuma conquista, nenhuma diferença para a Conquista. Então, Conquista que hoje também vai estar recebendo aí muitos turistas. Tem festa por lá hoje, hein? Tem festa por lá hoje. É isso mesmo. Olha, Vitória da Conquista, a gente tem o nosso correspondente, o Gustavo. Ele que está por lá, ele vai trazer pra gente aqui mais informações sobre Vitória da Conquista, como fica o dia por lá. A rede hoteleira que vai estar recebendo aí muitos turistas. Hoje tem aí Jorge Mateus, tem Henri Freitas, Natanzinho. Vai estar movimentado, hein? 3 bandas aí de responsa. Em plena sexta-feira. Dá pra ir, dá pra voltar. Vitória da Conquista vai movimentar. Vitória da Conquista aí com boas festas. Então, Gustavo vai chegar aqui mais tarde para falar com a gente, vai bater um papo, vai falar como fica a Vitória da Conquista, as últimas notícias de lá também. Canavieiras, 25 graus, máxima aí de 26, então o tempo vai esfriar um pouquinho mais, mas vai ficar na sensação de sempre, né? Aquele diazinho mais ameno, um dia mais refrescante. Não é aquele frio, gente, não é aquele frio. Então, Vitória da Conquista tem aí chuva hoje durante todo o dia. E por volta ali, então, das 18 horas, o tempo começa a ficar firme. Então, dá
uma segurada na chuva em Vitória da Conquista ali por volta das 18 horas. Então, Vitória da Conquista, gente, que sempre tem aí o tempo mais frio aqui da nossa região. Bom, a gente tem outra informação também. Gente, uma dessas notícias é porque aqui no extremo sul baiano, a gente sabe que quando começa a esfriar, todo mundo já pega os casacos, tira do guarda-roupa, usa as botas, as roupas de couro, porque sabe que quando, refresca um pouquinho, o baiano já quer, se esquentar, se encapuzar e aproveitar o que tem de melhor. Mas aconteceu um episódio também curioso e diferente no município de Itambé, aqui no sudoeste da Bahia. Os moradores foram surpreendidos, então, por um temporal de granizo muito forte, ontem, quinta-feira, já no finalzinho do dia. Mesmo estando sob alerta de chuva, fortes chuvas, desde quarta-feira, no início da manhã, e também não esperava aí essa chuva de granizo e com uma força, gente, uma força. O fenômeno, que é considerado aí como incomum para a região, causou grandes estragos e foi registrado por diversos moradores. Ou seja, alguns estabelecimentos tiveram aí perdas e casas também. A gente tem um vídeo, pode colocar, produção. Meu beira com essa pedra. Ficou pedra aqui, mata o carro todinho, ó. O carro já ligou o alerta ali. O cartão caiu. Entrando então, velho. Serviço bem feito, né? Aí, hoje levou o telhado todo que estava sendo arrumado. Olha a nossa situação aqui agora. Para trabalhar, né? Só nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Vamos entregar nas mãos de Deus. O vídeo para o pessoal de casa entender o que aconteceu em Itambé. Pode abrir o áudio. Meu beira com essa pedra. Ficou pedra aqui, mata o carro todinho, ó. O carro já ligou o alerta ali. O cartão caiu. Entrando então, velho. Serviço bem feito, né? Aí, hoje levou o telhado todo que estava sendo arrumado. Olha a nossa situação aqui agora. Para trabalhar, né? Só nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Vamos entregar nas mãos de Deus. Olha como dá pra ver, gente, as pedras de gelo, os carros também tiveram ali alguns arranhões e perdas também materiais. A chuva, olha a intensidade, olha a força. Muitos pontos da cidade aí alagado. Olha só, esse ponto aí completamente alagado, residencial. A força é o que mais me surpreende aí quando acontecem esses episódios de fortes temporais, porque a chuva, gente, ela tem uma força absurda. Ela arrasta ali carros, caminhões, casas, muitas coisas. E quando eu falo casa, gente, não é estrutura, eu falo muitos objetos, sofá. Quando aconteceu aquela enchente no Rio Grande do Sul, e além de tudo, o que a gente via? A gente presenciava cenas absurdas de pessoas tentando sobreviver e de chegar em casa com vida. Porque quando começa a chover, as pessoas continuam ali no seu trabalho, na sua rota, ninguém vai sair desesperado. Porque não é esperado que aconteça nada de extraordinário, mas serve de alerta, tá? Quando acontecem essa chuva
Esses dias mais chuvosos e com uma grande força, olha só, a gente consegue ver aí que já estava alagado, isso aí é muito perigoso. É importante que você pare o carro, se abrigue em um local seguro, tá bom? Espera um pouquinho até que as coisas fiquem tranquilas e seguras para você e seja capaz de você voltar a dirigir o seu veículo ou de chegar até a sua casa. Olha só a imagem aí. O telhado de uma residência também que caiu, olha só. O estrago que ficou nessa casa, gente. E as pedras, ó. Pedra mesmo. Isso aí, menino, isso aí dá uma dor. Se isso cair na pele, não é tão fácil assim como a gente vê, né? Só uma pedrinha, é um gelinho. Não. Isso aí causa muitos riscos. Então fica aí o alerta também para você de casa. O Extremoço Baiano vai estar passando por esse processo chuvoso. A gente passou dias atrás, mas ainda tem mais para frente na próxima semana. Se você mora em áreas com barrancos ou em áreas mais perigosas, por favor, deixe o número da Defesa Civil sempre salvo, guardado, disponível para a hora do aperto, do desespero. Não espere que o pior aconteça. Salve a sua vida, salve a vida de quem você ama. Outra coisa, em um caso de enchente, por exemplo, primeiro esteja apto, seguro, entenda que você está bem, para só depois você tentar salvar a vida do outro, tá? Principalmente quando você tem aí acesso, tem como entrar em contato com o Corpo de Bombeiro. Então, o Corpo de Bombeiros, chegando até o local, pode fazer o resgate, fazer ali tudo correto, porque eles têm um treinamento específico. Então, às vezes, as pessoas, elas, no calor da emoção, eu mesma agiria assim, eu falo isso, mas eu agiria assim. Eu falo para vocês, eu tento me policiar também. Você não vai ver alguém sendo arrastado e deixar que aquela vida se perca dessa forma. A gente vai ajudar. Mas antes, entenda, tente ser o mais racional possível para fazer com que aquela pessoa fique bem, em segurança, e você também. Porque se você colocar a sua vida em risco, até a pessoa já estando, acaba que ninguém salva ninguém e acontece uma tragédia, acontece um pior, tá? Então, fica essa dica para você de casa. Esteja em segurança, se mantenha tranquilo, respire fundo, busque por racionalidade naquele momento de desespero. E claro, números da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, tá bom? Fica essas dicas aí para você de casa que nos acompanha aqui na telinha da TVI. Olha, a gente segue aqui com mais notícias, com mais informações. Por quê? Porque a COP Belém continua, a COP Belém está acontecendo. É o segundo dia e terá debate aí sobre 10 anos do Acordo de Paris. COP30 está acontecendo já em Belém. Os líderes mundiais estão aí desde que dia? Sexta-feira, dia 7, fazendo ali discursos na plenária geral sobre o clima e a natureza durante o evento que antecede aí a COP30. Ó, eles se reuniram, fizeram ali tudo certinho, organizaram. E agora, com a COP30, a gente volta aí retomando com o segundo dia. Então, a cúpula dos líderes da COP30, na quinta-feira, dia 6, em Belém do Pará, estiveram ali mais de 40 chefes de Estado e de governo, hein? A COP30, além de contar ali com algumas embarcações... Além de contarem ali com algumas embarcações que o nosso presidente, o presidente Lula, está por lá, inclusive em uma dessas embarcações, alguns hotéis também ali ficaram disponíveis para esses líderes. Bom, outra informação é, os líderes já posaram ali em conjunto, que é a família na cúpula da COP30. O evento aí, gente, que começou oficialmente na quinta-feira, reúne aí diversas autoridades do mundo, já tem a foto tradicional de família. No registro mostra o presidente Lula ao centro, cercado aí de chefes de Estado, representantes de países convidados também para o encontro. É isso mesmo. E o evento, gente, antecede aí a Conferência do Clima da ONU,
que é marcado para a data 10 e 21 de novembro. Então, acontecerá nesse período e, claro, a TVI também vai trazer aqui para vocês essas informações, vai retransmitir também um pedacinho para você de casa entender o que acontece por lá, como que funciona. A ONU, para quem não conhece, é a Organização das Nações Unidas. Ela tem ali debates, assuntos importantes, relevantes mundialmente e faz com que as pessoas elas mantenham ali por mais tempo de vida bem. E debate sobre tudo, sobre fome, educação, saúde, economia. Então a ONU ela é uma organização que vai diplomaticamente resolver assuntos ali com interesses entre países, claro, para que a população e os civis permaneçam bem. A gente também tem a imagem, eu vou pedir para a produção colocar para a gente. Olha só, essa imagem aí, ela marca a abertura política da Conferência do Clima da ONU, que já foi anunciado antes mesmo das negociações climáticas formais, e a confirmação de novos países investidores no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o FTF-FFF. A proposta que prevê remunerar países que conservam suas florestas tropicais. O maior aporte anunciado foi o da Noruega, que vai colocar cerca de 3 bilhões de dólares. Ao todo, o fundo já tem promessa de 5,5 bilhões de dólares em investimentos. O evento, que é organizado pela Previdência Brasileira, reúne governantes, vice-presidentes, ministros, cerca aí de 140 autoridades de países. A cúpula busca dar direção política às negociações, sem caráter deliberativo. A cúpula não é deliberativa. O que é deliberativo é a COP. Não há ideia de documento final na cúpula, isso será da conferência, explicou o embaixador Maurício Lírio, secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente. Nem todos os países estão representados aí por seus chefes de estados. Os Estados Unidos, por exemplo, não enviou aí representantes políticos de alto escalão. E o Donald Trump, que era esperado, tinha uma expectativa, ele não participará do encontro. A gente sabia já, na verdade, que ele não ia vir. Eu tinha essa opinião, eu acreditava que ele não viria, e agora foi confirmado. Então, também não foi enviado ali nenhuma autoridade política, nenhum representante de alto escalão. O Trump também não se manifestou sobre. E agora, ó, a gente sabe que a expectativa é de que seja o melhor para os países, né? Tem ali um fundo de promessa com mais de 5 bilhões. Afinal, o que é a COP, Pérola, e como é que funciona? A cúpula, gente, é convocada pelo presidente do Brasil, como aconteceu. É organizada pela presidência brasileira da COP30. Em 2 dias acontecem pronunciamentos na plenária em 3 mesas de alto nível. Na primeira sessão é dedicada aí florestas, oceanos, e já foi apresentado ali por Lula oficialmente o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. A estrutura. O Fundo Florestas Tropicais para Sempre adota o modelo aí de fundo de investimento com gestão de carteira de renda fixa, voltado ao financiamento climático. A captação, gente, é cerca de 625 bilhões de reais. Em dólares, 125 bilhões de dólares. Em recursos, combinando aportes de países, fundações com comissões de títulos no mercado financeiro, a operação utiliza agora uma lógica de alavancagem financeira, multiplicando o capital inicial por meio da emissão de dívida de baixo risco. O dinheiro será aplicado em ativos globais de renda fixa, com foco em investimentos seguros e sustentáveis que gerem retorno acima do custo do fundo. A diferença entre o rendimento obtido e o valor pago aos investidores será usado aí para remunerar países que preservam florestas tropicais proporcionalmente à área conservada. O foco é em países com grandes áreas tropicais.
como o Brasil, a Indonésia, a República Democrática do Congo e outras nações em desenvolvimento com florestas úmidas. Já na segunda sessão, é dedicado à transição energética. Deve concertar as discussões sobre metas de curto e médio prazo. Os compromissos em debates estão a triplicar a capacidade global de energias renováveis até 2030, duplicar a eficiência energética e consolidar o compromisso de Belém pelos combustíveis sustentáveis. Uma coalizão liderada por Brasil, Itália e Japão que pretende quadriplicar a produção e uso de combustíveis sustentáveis até 2035. O grupo abrange tecnologias como hidrogênio verde, biogás, biocombustíveis e combustíveis sintéticos. Por fim, a terceira mesa fará um balanço dos 10 anos do Acordo de Paris, 2015 a 2025, avaliando o cumprimento das metas nacionais e o que deve ser incorporado nas novas, as contribuições nacionalmente determinadas para 2023, daqui a 10 anos. O debate também abordará o financiamento climático, com destaque para o roteiro Baku-Belém, que é um plano apresentado pelas presidências do Azerbaijão, COP29, e do Brasil, COP30. O documento prevê mobilizar $1 trilhão por ano até 2035, com base em 5 pilares: reforçar, reequilibrar, redirecionar, reestruturar e reconfigurar o sistema financeiro e climático global. O que vem por aí, Pérola? Quem são esses chefes de estados? Ao menos 57 chefes de estados e de governo participam aí da cúpula. No total, 143 delegações confirmadas. Um número que inclui aí também vice-primeiros ministros, ministros de finanças, meio ambiente, relações exteriores, além de representantes de organismos internacionais aí como a ONU, a Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial e o FMI. Entre os líderes que participam agora do evento da COP30 estão o presidente da França, o Emmanuel Macron, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Também participam o presidente do Conselho Europeu, o Antônio Costa, o premier da Noruega, Jonas Storr, o presidente da Quênia, William Ruto, e o primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que está no encontro também. Ela chegou em Belém, gente, na quarta-feira, dia 5, há 2 dias atrás. Outra presença também, gente, ilustre, esperada e muito comentada, foi o príncipe William, que está representando o rei Charles. Entre as ausências estão Donald Trump e também Xi Jinping e Javier Milei. Segundo as agências internacionais, o presidente dos Estados Unidos não virá a Belém e o governo americano não enviará representantes políticos de alto escalão durante todo o período da COP30. Já a China, a maior emissora de gases efeito estufa do mundo, deve mandar apenas uma delegação técnica. A Argentina confirmou que não participará do evento. A cúpula decide alguma coisa aqui no Brasil? Muda alguma coisa? Bom, a resposta é não. A cúpula, gente, é de líderes da COP30 que não decidem formalmente nada com os efeitos vinculantes. Na prática, essa reunião ela funciona, então, como um espaço de diálogo de alto nível entre chefes de Estado e de governo. Nela, cada líder na plenária participa de 1 ou 2 sessões temáticas, organizadas em grupos de cerca de 40 participantes. Bom, esses encontros tratam de assuntos centrais da agenda climática, florestas, oceanos, transição energética, financiamento climático e também os 10 anos do Acordo de Paris. Então, os diplomatas definem aí a cúpula como um termômetro político.
e seria ali um momento para medir o nível de engajamento desses líderes e entender como as grandes potências e os países em desenvolvimento pretendem aí se posicionar nas negociações. Embora eles não produzam ali resoluções nem tratados, o evento tem sim um peso muito simbólico. É nele que se deve informar as primeiras impressões sobre o clima político da conferência e sobre a disposição real dos governos em avançar em temas como financiamento climático, adaptação e redução também das emissões. Quem faz aí os discursos nessa COP30? Todos eles falam? Tem o inicial? Bom, os discursos de aberturas estão sendo feitos aí pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, o anfitrião da conferência e por outros líderes também. Cada país tem um tempo limitado e podem apresentar seus compromissos e prioridades. A cúpula é realizada no Parque da Cidade, no mesmo espaço oficial da COP30. E acontece, gente, até hoje. O Parque da Cidade concentra também as zonas chamadas azul e verde, os espaços que vão abrigar nas semanas seguintes as negociações formais e os eventos paralelos dessa mesma conferência. A escolha de Belém, a capital paraense, tem caráter simbólico e logístico. É a primeira vez que uma cúpula de líderes climáticos ocorre no coração da Amazônia, região que representa aí um dos principais temas de agenda global sobre o meio ambiente e também o desenvolvimento sustentável. A cúpula continua reunida e agora a gente tem a expectativa aí de mais uma semana pós-COP30, tratando ali sobre eventos climáticos, a agenda também falando sobre sustentabilidade e a Amazonas nada mais é do que o coração aqui do Brasil. A floresta, gente, que tem ali uma concentração de uma riqueza sem tamanho. Muitos animais, muitas espécies marinhas, tem muitas plantas, muitas mesmo. Eu acredito que é um dos lugares mais lindos, particularmente deveria ser mais cuidado, respeitado, protegido e com certeza que a gente tivesse mais orgulho, né? A gente tem uma floresta linda, tropical. O Brasil, apesar de tudo, é um país acolhedor e muito bonito, né? A gente tem aí a nossa floresta linda, incrível e que encanta, levanta diversos olhares de diversas potências do mundo. Mas hoje também é dia de O Assunto É com Kleber Torres. Eu vou para um breve intervalo e já eu volto aqui com vocês. E daqui a pouco o Kleber entra aqui também com você, trazendo mais um episódio especial. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Olha, antes de passar a bola aqui para o episódio de O Assunto É com Kleber Torres, a gente vai falar então sobre um episódio escandaloso que aconteceu no Miss Universo. A Miss México foi humilhada publicamente e as candidatas abandonaram a cerimônia. Foi um episódio constrangedor que marcou então o evento do Miss Universo na Tailândia e provocou uma onda de críticas e também trouxe ali assuntos sociais. Durante a cerimônia, o diretor do Miss Universo Tailândia, ele repreendeu publicamente a Miss México, Fátima Bosch, por não ter publicado conteúdos promocionais do concurso, a atitude que levou várias candidatas a deixarem o local em forma de protesto. O momento, que era transmitido ao vivo, rapidamente viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o presidente interrompe a moça aos gritos e pede a presença de seguranças e ameaça desclassificar quem demonstrasse apoio ali à mexicana. Apesar do aviso, diversas participantes permaneceram de pé e deixaram o salão em solidariedade à colega. Após o episódio, a organização de Miss Universo condenou a postura maliciosa e inaceitável do dirigente tailandês, que mais tarde pediu desculpa. Afirmou à imprensa que ela foi chamada de burra e que o executivo não foi respeitoso. O executivo, ele negou o insulto e alegou ter sido mal interpretado. Ele, que é o gestor, está à frente do concurso por nome de Nawak Istizan. Gente, que nome diferente, que a gente não sabe nem falar o nome direito, mas assim, aqui entre nós, super desrespeitoso, tá? Muito desrespeitoso, independente
das desavenças, dos problemas ali nos bastidores. Ninguém merece ser humilhado ali publicamente em um dia tão especial que é com tanta esperança, tanta expectativa de sair dali com essa faixa. A gente tem o vídeo, pode colocar, produção. Stop. Stop. Security. Pipatu. Stop. Mexico, where are you? Okay? I heard you not agree to post everything about Thailand, about every article, about our activities. Is it true? Okay. I just ask you. My question is, you can follow our step or not? You can post or not? You can work to promote Thailand or not? Yes or no? Yes, right? Okay, sit down. Thank you so much. You want to win, so that's why you keep quiet. But at this moment, I think it's not good for you. It's not good for you. I don't think it's good for you. No, not about you. Not about you. Not about you. It's not about me. It's about all the people that I represent. I didn't give you opportunity to talk. Please keep polite for me. I still talking. Listen. I still keep talking to everybody. Why you stand up to talk to me? Because I have a voice. I'm doing for everybody to know. If you have a problem, No, you have a voice, but you have to respect the voice. you are not respecting me as a woman. What? No, why you stand up? Because I have Where's the gun? Security. I'm here representing a country, and it's not my fault that you have problems with my organization. No. Listen. You must listen to me, and then when I argue, you. This is the wrong. Sit down. If anyone want to continue the contest, sit down. Olha, esse episódio foi assim desastroso, de fato, muito triste e vergonhoso para todas que estavam ali presentes. Mas hoje, gente, o assunto é com Kleber Torres em mais um episódio, mais uma entrevista especial. Por isso, pode rodar a vinheta, porque vem aí o assunto é. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o empresário Carlos Alberto Silva, que tem 50 anos no mercado de trabalho na área de mecânica de automóveis e veículos e uma experiência também na Telebahia, onde trabalhou durante 15 anos. Carlos, como começou a mecânica na sua vida? Como começou essa história? Bom dia para todos. Para mim é uma satisfação e uma alegria enorme estar aqui. Mas eu comecei em oficina em 1977. Criança ainda, devia ter naquela época de 11 para 12 anos de idade. Estou até hoje. E a minha história com a oficina mecânica é um sonho, desde criança, né? E é isso. Trabalhei na antiga Telebahia durante 15 anos. Antes da antiga Telebahia, trabalhei em outras oficinas, que foram um período de 8 anos. E de 99 para 2000, eu comecei a trabalhar para mim, como autônomo. Consegui abrir 3 empresas aqui em Itabuna. Das 3 empresas, hoje eu sou dono só de uma, né? Mas é isso. A Milímetro foi para quem? A Milímetro hoje está para Beto. Beto tinha uma casa de peça aqui em Itabuna. Ali na JS Pinheiro, de frente com onde era Pai Mendonça antigamente, né? Ali tinha Beto Autopeças. Eu sei. Aí houve um momento da vida dele em que ele me propôs arrendar a minha oficina. Foi uma boa ideia, por sinal, na época, tanto para ele quanto para mim. E aí eu migrei para trabalhar só com direção hidráulica e direção elétrica de carro. É o que eu faço hoje. Nesses quase 50 anos que você trabalha na área de mecânica, o que é que mudou na mecânica? Mudou muita coisa. Tem aquele basicão que continua, mas a tecnologia moderna trouxe muita coisa nova.
Hoje, por exemplo, um carro atual, que não seja um carro elétrico, que já é uma inovação, outra inovação, um carro atual tem quantos componentes eletrônicos hoje? Quantos chips? Ah, são muitos. Nós temos a central, que chamamos de CPU, que é a unidade de comando, que ela é um computador, na verdade, né? E fora isso, nós temos outras centrais também do carro, né? Tem a central dos modos de vidro elétrico, tem a central para o sistema de direção, ainda com bomba hidráulica elétrica, também tem uma central à parte, né? Com alguns módulos. E já é um sistema muito complexo. Agora, por exemplo, um mecânico comum pode meter a mão num carro elétrico desse e tal? Não, não pode. Ele até pode por conta própria, mas não é aconselhável, porque ao invés dele consertar, ele pode piorar o carro do cliente. Agora, por exemplo, hoje bota um bocado de chip dentro do carro, liga em vários pontos para saber onde está o defeito. Aí o próprio computador do carro diz: o defeito é no hidráulico, o defeito é não sei onde, o defeito é no carburador. Aí nós temos o scanner, que é uma ferramenta que já existe há mais de 20 anos atrás, porém foi modernizando conforme a frota também foi se modernizando, né? O scanner ele vai dar um direcionamento profissional para ficar mais fácil encontrar o defeito. Então você instala o scanner em uma determinada tomada específica para o carro. Esse scanner vai entrar na central do carro, na CPU, que é na verdade o computador. Eu sei. E vai direcionar para a gente como profissional onde é que está o defeito. Que às vezes é assertivo e às vezes não. Tem tentativa e erro nesses consertos de carro elétrico assim? Ou não pode? Não é recomendável? Não, tem tentativas e tem erros também. Sim. A gente na área de mecânica, e principalmente hoje, que tudo funciona com uma eletrônica moderna, é quase como se fosse um médico. O médico faz tentativa com exames, né, com resultado de exame, com alguns remédios que vai dar certo para o paciente ou não. Mas na oficina mecânica também. Vivemos hoje uma época, por exemplo, onde tudo é importado e para carro, então, quase tudo vem da China. Então, o componente eletrônico, se ele não for um componente de marca conhecida e marca conceituada no mercado, você põe uma marca importada, ela não vai funcionar certo no carro. Engana até o próprio equipamento. O Brasil tinha uma fábrica de peças, BASF, parece que era famosíssima, né? BASF, né? BASF? Uma empresa nacional que fabricava peças, autopeças, e era famosa e tal. Não, BASF, eu acho que BASF não foi gravação de fitas, cassetes, essas coisas, não? Não. De peça, estou por fora, esse nome. Ah, de peça, né? Não, BASF... Não, tinha uma fábrica brasileira de peças famosíssima, que era... Olha, as marcas famosas de peça que eu me lembro, seria, no caso de direção hidráulica, era a TRW, era a DHB, entendeu? Agora, para as peças rotineiras de suspensão, no nosso caso era a COFAP. COFAP. Que era líder em amortecedores, em suspensão, entendeu? Aí vinha a Nakata, vinha Mas a COFAP acabou vendida para estrangeiro, para empresa estrangeira? No nosso país, quase ninguém fabrica mais nada hoje, né? Infelizmente. No ramo de carro, pouca coisa é feita aqui interno no Brasil. Quase tudo é importado hoje. Quer dizer, a gente perde na fabricação e perde empregos também. Perde emprego, perde na qualidade do produto, porque até agora eu não vejo nada da China que seja bom no ramo de carro. A não ser que você compre uma peça na própria concessionária, lá no balcão da concessionária. Mas quando a gente compra uma peça, principalmente no Mercado Livre, o cliente não tem esse conhecimento, mas a gente que aplica a peça no carro do cliente, a gente sabe que aquilo ali não vai ter uma durabilidade boa. A durabilidade média dessas peças, quanto tempo médio? Olha, não tem como a gente medir esse tempo 100%, que depende muito da estrada que o motorista passa com o carro, de como ele dirige o carro, o cuidado que ele tem numa estrada de chão ou no asfalto e tal. Mas uma peça, digamos, ela tinha que durar no mínimo aí 40, 50 mil quilômetros rodados, né? Para ser boa. Mas uma peça, depois que ela tirou a original que pifou lá e colocou uma dessa que eu estou falando de uma qualidade inferior, tem peça que não dá nem 5 mil quilômetros rodados no carro. Mas aí quando o cliente compra a peça e chega para mim, eu pergunto, qual foi o preço dessa peça? Uma caixa de direção, por exemplo, né? Vou dizer uma caixa de direção de uma estrada, um carro comum, que quase todo mundo já teve uma estrada ou tem.
É uma caixa original de uma estrada, se for comprar na concessionária, é R$ 3.500. No Mercado Livre você compra de R$ 1.400, R$ 1.700, R$ 1.800, R$ 1.500, R$ 1.300 e poucos reais, depende muito do site lá, sei lá, como é que fala. Resultado. Pelo preço eu falo para o cliente, olha, isso aqui não presta. Você economizou no dinheiro, mas o tempo, a vida útil dela vai ser pouquinha. Então é isso aí. Agora, por exemplo, o cara compra um carro, o que ele precisa fazer de manutenção? Quantas vezes por mês ele deve ver a calibração das rodas? O que ele deve fazer para esse carro funcionar normalmente? Numa cidade com muitos buracos, inclusive. Alinhamento da direção mesmo, por exemplo, o ideal é que fizesse o alinhamento a cada 3 meses. Né? Se a pessoa roda numa estrada muito ruim, tem muito buraco, leva muito impacto na suspensão, que faça a cada 2 meses. O alinhamento das rodas e balanceamento de rodas, entendeu? Agora, uma revisão geral num carro, o ideal é que fizesse a revisão a cada 10 mil quilômetros. 10 mil parasse numa oficina, para ver freio, rolamento, pastilha, disco de freio, freio de mão, vela, cabo de vela, a troca do óleo, por exemplo, a depender do carro, a cada 8 mil quilômetros, trocar o óleo do motor. E a pressão dos pneus, assim, ele deve verificar de quantas vezes por mês? Eu acho interessante, quase ninguém faz isso, mas eu acho interessante que conferisse a calibragem dos pneus a cada 15 dias. Para ter uma... Porque um pneu bem calibrado, você vai economizar combustível e você vai economizar pneu. Pneu fora da calibragem ideal de fábrica, ou ele vai comer muito por dentro, ou vai comer pelas laterais. Se ele tiver muito calibrado, ele come pneu. Se ele tiver pouco calibrado, também come pneu. Quer dizer, é prejuízo também. É prejuízo também, exatamente. Agora, quais são os defeitos mais comuns que dá nos veículos hoje? Olha, o defeito mais comum hoje é defeito de suspensão. Suspensão é o que mais dá defeito no carro hoje. Mas isso é em função das cidades brasileiras? Em função, exatamente, do terreno que a gente usa, que é onde a gente passa com o carro. Agora tem o problema também do combustível adulterado, como tem bebida adulterada. Agora, com relação à suspensão também, não só do terreno que a gente roda, do piso que a gente passa com o carro, mas também com o condutor, né? Porque se o condutor não tem um determinado cuidado com o carro, claro que se ele passa num buraco sem antes ter uma prévia, frear, diminuir a velocidade e tal, não tem carro que vai aguentar com isso, né? Depende também do terreno e depende do condutor. Certo. E o combustível adulterado, que problemas ele causa? Nós temos hoje, eu vou falar a nível de Brasil, né? Eu não sei lá fora como é, mas a nível de Brasil nós temos um problema grande com o combustível hoje. Porque essas normas que eles aplicaram aí, o nosso combustível de hoje não é mais o combustível do passado. A frota que roda com gasolina para os carros que não é flex tem sofrido muito. Porque aquele carro carburado que tinha um funcionamento maravilhoso, uma marcha lenta boa, tinha uma boa arrancada, uma boa aceleração, não tem mais. Porque o carro está com mais álcool do que o permitido. Então os carros modernos, flex, já aceita melhor essa mudança de combustível, porque ele já é preparado para trabalhar com álcool também. Então ele aceita melhor essa mudança. Mas os carros antigos têm tido problema sério com o funcionamento. Agora os carros diesel também têm fraude? Diesel tem sido pior. O diesel tem sido pior, realmente. Porque os carros a diesel vêm sofrendo uma adaptação com a linha eletrônica dos carros a diesel. E com essa alteração do diesel, quem mais está pagando o pato é quem tem carro a diesel. Quais são os problemas que os carros a diesel apresentam assim? Olha, a linha pesada dá muito defeito de entupir filtro de combustível. Entope o filtro, entope o pré-filtro. E se não feito essa revisão no tempo correto da revisão, o que acontece? Essa sujeira passa pela peneira do filtro e vai cair na bomba, e da bomba passa para os bicos injetores, e aí começa a queimar bico, começa a dar defeito de funcionamento, perder força, ou o carro aumentar o consumo de combustível. Aumenta o consumo? Mesmo assim aumenta o consumo? Aumenta o consumo. Todo motor que trabalha mal, que não trabalha na perfeita condição de funcionamento, ele altera o consumo de combustível. Bate o motor também, esses carros também com esse... Olha, bater o motor é um caso mais extremo, só se, tipo, o bico tá dando vazamento no bico, né? E a pessoa percebe que o carro tá falhando, tá fraco, mas continua insistindo a andar,
Chega o ponto do bico injetar combustível em excesso, não dá tempo do pistão fazer a queima daquele excesso de combustível e realmente engripa o cilindro e o bloco do motor. Você trabalhou no tempo, começou a trabalhar num tempo em que o veículo funcionava com gasolina e não tinha flex, não tinha nada. Os motores eram mais básicos, tipo Fusca, tipo o Jeep e tal. O que é que mudou nessa mecânica para a mecânica de hoje? Assim? Realmente eu vim desse tempo mesmo, do Jeep, da Rural, da Brasília, do Fusca, né, da variante 1. E o combustível era outro, na verdade, né? Era melhor? Era melhor, sim. Do meu ponto de vista era melhor, sim. Com certeza. O combustível ele era muito mais inflamável do que hoje, né? Não tinha essa mistura que tem hoje. Com álcool e tal e tudo. Exato. Hoje o combustível está quase mais álcool do que gasolina, né? Pura. Então alterou muito. Mas você me fez uma pergunta agora há pouco. E eu me esqueci qual foi. Que mudou muito na tecnologia dos carros. Na tecnologia dos carros, Isso. Olha, mudou demais. Mudou. Eu vou partir do princípio que antigamente o mecânico consertava um carro em qualquer lugar. Você estava com o carro, rodava, o carro quebrou, ele ligava para o mecânico, ele parava tudo, ia lá e conseguia trazer o carro funcionando para a oficina ou consertava lá mesmo no local. Porque dava essa condição, com alicate, uma marreta, uma talhadeira, que a gente fala no linguajar antigo, a gente consertava um carro. Hoje, quando o cliente liga para a oficina, para a gente dar assistência no carro na rua, a gente não vai mais, porque só vai perder tempo. Aí já manda aquele carro guincho. Já manda o guincho buscar o carro, trazer até a oficina para aí ser feito a correção do defeito, a manutenção necessária. Porque a tecnologia trouxe essa modernidade, mas as opções de consertar na rua também ficaram quase que zero. Agora tem também a questão de manutenção dos carros importados, né? Que às vezes você tem um carro de luxo, o carro bate, outro dia tem um desses carros grandes de 3 milhões, 2 milhões, o cara bateu, deu uma machucada feia, o cara foi consertar o carro, a fábrica não vendia as peças de reposição nem coisa. Pois é. No interior, eu desconheço alguém que seja um bom profissional para atender um carro desse modelo aí, desse patamar. A nível de regional aqui, eu não conheço uma oficina preparada para atender esse tipo de carro. Porque requer uma mão de obra muito bem especializada, alguns equipamentos, né? São equipamentos caros e são carros raros também. A gente vê na cidade aqui, como Itabuna, tem muito carro bom, mas esses importados aí, que fala de 800 mil, 2, 3... esse já não se vê por aqui. É carro para Salvador em diante, né? De capital. E as pessoas, os profissionais também não estão preparados para isso. Também os importados, tipo esses carros elétricos, ainda são carros que vai demorar de chegar na oficina pequena. Esses carros estão mais voltados ainda para concessionária. Que até ainda os meus colegas de concessionária de carro elétrico ainda estão aprendendo a trabalhar com esse tipo de carro. Então é uma tecnologia que está muito além do nosso conhecimento. Agora é um motor mais simplificado, o motor do carro elétrico? O carro elétrico, 100% elétrico mesmo, não tem motor. A não ser o motor elétrico e a bateria. Tanto que ele não tem ruído nenhum de motor. Existe o híbrido, que tem a parte elétrica e tem a parte do motor, que aí já é uma outra tecnologia. É tipo o flex, né? Mais ou menos o flex, né? Mas ele funciona com gerador elétrico e com o motor a combustão. Agora, por exemplo, isso aí, essas mudanças mudaram as oficinas? A oficina hoje parece mais um hospital do que uma... Mudou muito a oficina, mudou muito. Muito. Era fácil antigamente alguém botar uma oficina. Hoje botar uma oficina equipada ficou muito caro. Muito caro. Quem quiser entrar no setor tem de gastar quanto em média, né? Eu diria que é uma oficina simples, não vou falar de uma oficina equipada nem grande. Uma oficina simples, que pega aí 2 elevadores ou 3, para ele estar bem equipado dentro do que realmente a tecnologia pede, ele teria que começar a economizar com 200 mil reais. Entendeu? Coisa que nossos colegas mecânicos não conseguem fazer isso. A maioria começa com um elevador, um macaco e um jacaré, uns cavaletes, umas ferramentazinhas, e começa trabalhando com os carros mais antigos, e conforme que ele vai investindo, vai economizando para crescer, ele vai
aumentando a oficina tecnologia, né? Acompanhando a tecnologia, exatamente. E, por exemplo, para você dar assistência técnica a veículo mais sofisticado, esse que tem 2, 3 mil componentes eletrônicos, como é que faz? Aí você tem que botar os veículos lá, ligar... Para começar, é preciso que o mecânico ele tenha um bom conhecimento de eletrônica, não é nem dele manusear, consertar o equipamento, mas um conhecimento do que é realmente a eletrônica de um carro, né? Ter um scanner bom para começar, um bom scanner é 35 mil reais. Mas você encontra scanner até de 50 a 60 mil reais. A Napro, por exemplo, tem equipamento aí de 60 mil reais, um scanner. Então, assim, a maioria começa com um scannerzinho mais simples, mas esse scanner ele tem acessibilidade para um modelo de carro, já para o outro não pega. Agora, por exemplo, aquele defeito de vela, esse daí conserta rápido, fácil? Esse defeito de vela ficou até bom da gente descobrir hoje. Porque antigamente tinha o distribuidor, o rotor, o platinado, a tampa do rotor, cabo de vela e vela. Com o passar dos anos acabou tudo isso. Hoje é vela e bobina. Não tem mais cabo, não tem rotor, não tem mais distribuidor. Então essa parte ficou até bom pra gente. E o desempenho do motor melhorou com toda essa mudança? Muito, muito. Porque antigamente os carros mais antigos, você precisava de um motor, aquele motorzaço, 1.6, 2.0, tinha motor até 2.7 naquela época, mas a força não chegava o que é o motor 1000 hoje, turbinado. O 1000 de hoje é mais do que o... O 1000 turbinado de hoje tem mais força do que o motor 1.8 do passado. Mais arrancada, mais final na pista. Quer dizer que consertar carro ficou mais fácil relativamente em função desse fim dessas peças, desses coisas mecânicas que tinha no carro? Na minha concepção ficou mais fácil. Eu, por exemplo, prefiro trabalhar num carro mais novo hoje do que num carro muito antigo. Mas você hoje trabalha mais com direção hidráulica? Há cerca de 12 anos para cá eu fiz essa escolha de trabalhar só com direção hidráulica, direção elétrica e alguns serviços de suspensão. E aí, a tecnologia dessa área, o que é que mudou também? Olha, a direção hidráulica, ela é a pioneira, né? Começou, né? Primeira direção mecânica. Eu aprendi a dirigir no Jeep, por exemplo, nem se falava em direção hidráulica naquela época, né? Quem eram os carros com direção hidráulica naquele tempo? Era o Dodge Dart, o Cinca Xambó, exatamente. Era carro de barão, de rico naquele tempo, né? O LTD, né? O LTD, exato, isso, aquele Galaxy. Esses carros, eu lembro de Dr. Gutenberg Amazonas, aqui em Itabuna, e ele tinha 2 carros desses, né? Então eu chegava lá na oficina e parava tudo para olhar o carro com direção hidráulica, aquela coisa e tal. Era algo assim, muito moderno naquela época. Mas beleza. Existe até hoje muito carro com direção hidráulica. Depois lançaram a direção elétrica e hidráulica. É uma direção hidráulica com uma bomba elétrica funcionando a bomba hidráulica. Aí envolvia óleo, mangueiras e tal, né? Então, parou a direção 100% hidráulica e veio a direção elétrica e hidráulica. Não é que parou, continua também a direção 100% hidráulica ainda, né? Mas a segunda geração já foi a direção elétrica e hidráulica. Depois lançou a direção elétrica, que é uma direção que alguns modelos até hoje, o motorzinho elétrico vem em cima da caixa de direção. Aí, de um tempo para cá, já lançaram agora a direção 100% elétrica. É uma coluna elétrica embaixo do volante, próximo aos pedais do carro. E lá embaixo, no compartimento, que a gente chama de agregado da suspensão, está ali uma caixa mecânica. Você já conserta isso? Tranquilo. Esse é o meu café com pão. Agora vem cá, essa direção hidráulica facilitou para o motorista que é barbeiro, que não sabe passar marcha direito e tal, é tudo? Ou... Não, a direção em si não tem a ver com câmbio não, com a marcha não. Tem a ver com o dirigir do veículo, né? Eu particularmente, eu prefiro mais a direção hidráulica. Se eu tiver que escolher um carro para mim, para o meu uso pessoal, eu gosto mais da direção hidráulica. Eu acho a direção elétrica muito leve, mas é segura. Não deixa de ser segura, não.
Mas você, antes de entrar na iniciativa privada, de montar seu negócio, você também participou de uma escola boa, a Telebahia. O que você aprendeu lá? Passamos por esse procedimento, modelo japonês, né, de organização, de limpeza, né? Que exigia, inclusive, foco no que a pessoa está fazendo. A gente foi muito cobrado, cada setor tinha que cumprir a sua missão de organizar, de limpar, muito top isso. Eu não sei se era Seicon, Seiri, Seiton. Seiton, né? Não lembro os nomes, a sigla mais, porque tem muitos anos isso. O Chitsu, que era você ter foco e tal. Mas tinha lá um gráficozinho, a gente tinha que atingir aquela meta que a empresa pedia pra gente. Muito bom ensinar. Isso era assim, era uma organização naquela época. Era arrumação, você tirar tudo que era velho e jogar fora, não ficar lixo. Tenho isso até hoje. Ontem eu acabei de vender, quase 3 mil quilos de ferro velho vendi ontem. Justamente para fazer limpeza na oficina. A Telebahia foi uma faculdade que eu tive, na verdade, né? Eu entrei lá, ia fazer 23 anos de idade. E saí de uma oficinazinha pequena, que tinha 5 funcionários, e fui para um mundo que tinha quase 300 pessoas como empregado, a nível de Bahia, né? Acho que era bem mais disso. Na Bahia era 3.300 pessoas aqui na região sul da Bahia. Exatamente, isso, na região sul. Do sul da Bahia, que era mais coordenado. Exatamente. Cheguei lá em 85, então conheci aquele mundo daquela empresa, foi uma coisa assim fabulosa, eu não imaginava trabalhar no lugar daquele, encontrar eu ficava sem entender como é que as pessoas se comunicavam para que tudo desse certo, que é uma engrenagem, na verdade, né? E a Telebahia me preparou para quem eu sou hoje, com muito curso eu tive pela Telebahia. Para mim foi uma empresa fantástica. Não vai ter mais no Brasil uma empresa como aquela, eu acho que não vai. Eu prestei serviço lá durante vários anos. Eu lembro de você lá, exatamente. Quando eu vi no WhatsApp, a foto do WhatsApp, eu conheço esse moço. Aí foi uma experiência boa que eu acho que todo mundo ali aprendeu e todo mundo saiu pronto para fazer alguma coisa na vida, com aquele conhecimento adquirido. A Telebahia acabou, né, quando privatizou, e é tão forte isso que nós, como colegas da Telebahia, a gente se tornou uma família. Hoje, quando um colega da Telebahia encontra com outro em algum lugar e tal, e aquela tira foto junto, e bate papo, e aquela coisa boa. Faz aqueles encontros anuais também? Fazemos, exatamente. Tivemos o último agora há pouco, né? Eu participei também. Tu tava lá, né? Tava lá. A Gildete, que é a coordenadora. Eu te vi lá, te vi sim. Pois é, Kleber, muito bom isso aí, viu? A Telebahia foi uma escola para a minha vida, pro meu crescimento, fantástico. As centrais também, que tu tinha mecânica, aquelas centrais, coisa. Hoje, com um computador numa sala, você opera tudo aquilo que era na casa, né? Quando privatizou a Telebahia, mais ou menos uns 4, 5 anos depois de privatizado, eu tive nos prédios da Telebahia e me deu assim aquela angústia, nostalgia, né? E eu fiquei assim, falei, meu Deus, como isso aqui tá feio. Eu entrei no salão lá do primeiro andar do prédio mais antigo, que era a central de relé naquela época. Você entrava, os relés tudo trabalhando, tudo batendo ali e tal. E aí tudo vazio, só tinha lá uma torrezinha com alguns computadores que substitui toda aquela central de relé naquela época. A gente sabe que tudo isso tem que se modernizar mesmo, mas deu aquela angústia, aquela coisa. Eu falei, poxa, tudo aquilo que tinha aqui se acabou, esse prédio vazio. E o modelo de negócio também mudou, né? Mudou muito. Hoje você usa o WhatsApp para telefonar, você não paga a ligação. E aí as empresas de telefonia perderam essas ligações. Perderam. Eu fui no tempo na Telebahia que quem tinha 2, 3 telefones era considerado rico naquela época. Né? Era instrumento de capitalização, porque valia 30 mil um telefone, 50 mil. Eu acompanhei a implantação do sistema de celular aqui em Itabuna, né? Tive curso de rede, trabalhei 2 anos com rede quando privatizou a oficina, a Telebahia, e acabou a oficina mecânica na Telebahia. Dona Sônia Guimarães. Está em São Paulo agora. Está em São Paulo, gente boa pra caramba. Ela me chamou para trabalhar com ela no setor de telefone público, junto com o Marcelinho, com mais outros colegas lá da Telebahia, né? Então eu tomei curso de rede, tomei curso de fibra ótica, que hoje você vê aí o pessoal fazendo emenda de fibra ótica, de internet e tal. E isso eu estou falando de 30 anos atrás. E para o futuro, qual é a perspectiva? Para o futuro? Da mecânica. Da mecânica? Olha, o profissional que não se atualizar, que não se modernizar nessa área, ele vai ficar totalmente perdido. Não vai, daqui mais uns 5 anos não vai ter campo para mim se eu não me modernizar daqui para frente.
não vai ter campo. Porque a tendência é os carros cada dia mais se tornar mais modernos, com menos manuseio da mão do mecânico para estar trocando pivô, uma coisa ou outra, porque a eletrônica está tomando conta de tudo. Só vai ficar de básico mesmo trocar o pneu que tem que botar parafuso aqui. Nessa pegada, exatamente, Kleber. É. E o material da fuselagem, que era aço tal, hoje é plástico, não sei o que tal, o que mudou aí? Olha, para nível de funilaria, é outra área que está se modernizando mais ainda do que a própria oficina mecânica no ramo de manutenção de suspensão, freio e direção. Porque a chaparia de um carro hoje, boa parte dela, não dá condição do chapista recuperar, chama de funileiro na verdade, né? De recuperar. O martelinho de ouro acabou? Ainda não, porque nós temos uma frota muito grande nesse país e vai demorar para ser trocado toda essa frota, né? Mas daqui mais uns 20 anos eu acho que o martelinho de ouro também vai acabar. Talvez nem 20, talvez uns 10 ou 15 anos para frente. E o futuro do combustível vai ser o petróleo, a lua, a energia, o que vai ser? Olha, eu não acredito muito que a parte de motores elétricos dos carros vai ganhar o mundo inteiro. Eu não acredito muito. Até porque eu vi alguém dizendo que uma bateria de um carro desse só dura 10 anos. E uma vez a bateria pifando, é praticamente o valor de um outro carro. Eu não creio que as pessoas vão ter tanto dinheiro assim para trocar. 80, 100 mil de um carro desse, né? Eu vi dizer que dura 10 anos. A quilometragem eu estou por fora. Custa 80, 100 mil uma bateria dessa, né? É o que eu vi dizendo, que é praticamente o preço de um carro. Eu não sei se a população mundial vai ter dinheiro para trocar de carro a cada 10 anos de uso, né? Pelo menos a nível do nosso país, eu acho que o dinheiro está indo embora, não está vindo. No Brasil, o tempo médio de uso do veículo? Nós temos a frota brasileira rodando há 20 anos, 25 anos, carro rodando, e bom. E bom. Né? Um carro com 10 anos, bem cuidado, ele está um carro novo ainda. Tá bom. Carlos, nosso tempo é escasso. Muito obrigado pela sua presença, Kleber, pela sua participação e pelo reencontro, né? Uma alegria para mim por esse reencontro. Já te conheço de um tempo, é a primeira vez que a gente bate um papo assim, né? Cara a cara. Para mim é uma alegria enorme pelo convite que você me fez. Fico grato, por sinal, pela confiança que você teve em me convidar até aqui, através de Célio Quessu. É um irmãozão que eu tenho, gosto demais de Célio, né? Isso aí, sempre que precisar, estaria aqui com você. Tá bom, meu amigo, muito obrigado. E como nós estamos no fim de semana, a recomendação de um filme, Perseguição Mortal, Desert Hunt, com Lee Marvin, Charles Bronson e Angie Dixon. É um filme de 1981 sobre um caçador que comprou um cachorro que estava morrendo numa luta de cães e acabou sendo lesado pelos vendedores que o acusaram de roubo. E ele foi perseguido numa caçada humana pela polícia canadense, polícia montada do Canadá, que usou até aviões. É uma história real e que fala de uma coisa fundamental, a vida e a liberdade. O cara sai vivo e livre nessa história. E acaba morrendo um psicopata que estava matando gente lá nas florestas lá do Alasca. Agora, um livro para quem quiser ler é Milô Definitivo, A Bíblia do Caos. É um livro de 618 páginas que tem pensamentos, preceitos, máximas de Milô Fernandes, um homem do tempo que relógio tinha ponteiro. Como a gente está falando de tecnologia, estamos falando hoje também. E o pior não é morrer para ele, mas é não poder espantar as moscas. Para quem gosta de boa leitura e de bom humor, é um humor excelente. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Olha, chegamos ao fim de mais um Assunto A gente segue aqui com o TVI News. E além, gente, de Enem, tem assunto também importante para a gente falar. Novembro Azul. Novembro Azul é um mês
em que trata aí sobre o câncer de próstata, um mês de conscientização, de prevenção e, além de tudo, de muitas informações. Então é importante que você de casa faça o exame, se cuide, conheça o seu corpo. É muito importante quando a gente conhece o nosso corpo, quando a gente conhece a nossa saúde. Então é interessante que a gente trata ali sobre essas questões. Quando a gente fala em saúde do homem, ainda existe muito tabu, ainda existem muitos tabus, e principalmente quanto ao exame do toque. Então é importante que as pessoas entendam que esse tabu precisa ser quebrado. Saúde do homem, o Novembro Azul. Cássio, pode colocar pra gente aqui, Cássio. É Novembro Azul. A gente tem em mente que muitas mulheres, no mês de outubro, passam por aquele processo de conscientização sobre o próprio corpo, sobre a saúde dela. Mas é importante a gente falar que a saúde masculina também deve quebrar esse tabu. O exame do toque, ele deve ser conscientizado, não é já quando chega ali na idade de fatores de risco, e sim na juventude. O homem precisa se cuidar, precisa fazer ali o acompanhamento com o médico, precisa fazer todo o acompanhamento que é necessário, até porque não adianta a gente falar sobre um mês de conscientização sem que a gente não fale sobre prevenção, sobre os exames regulares, tá bom? É uma campanha que reforça os cuidados com a saúde do homem. A gente precisa de mais diálogo, mais cuidado e menos tabu. Então esse é um mês muito importante. Existem os fatores de risco que trazem aí então as probabilidades maiores, serem mais propensos devido ali à idade, fatores genéticos. Se você já tem na família também caso de câncer de próstata, os médicos defendem que não há uma forma específica para você prevenir a doença. Ou seja, a doença pode vir, não é porque você não fuma ou não bebe, não é porque você não tem nenhuma comorbidade ou você é muito jovem que você não pode ter algum tipo de doença. Alguns tipos de doenças, eles têm uma facilidade maior devido a essas propensões. Então pode ser a idade avançada, as comorbidades, os vícios, mas não significa que porque você não faz isso ou não tem isso, que você não deve se cuidar, ir ao médico. Os exames de rotina fazem com que você monitore a sua saúde e consiga ampliar as suas expectativas de vida. Ou seja, um diagnóstico que é precoce, ele tem um tratamento mais eficaz, no tempo certo, para que a doença ela não se alastre para aquele corpo e traga mais malefícios e até sequelas. Então, precisa haver as consultas periódicas com o médico. O Novembro Azul é um movimento que já tem se estendido por todo o país. É um mês muito importante. Itabuna, hoje à noite, vocês podem ver, começar a observar. Para quem ainda não viu, alguns pontos da cidade, como Câmara de Vereadores, a gente consegue ver ali as luzes azuis. O hospital também aqui em Beira Rio, o Hospital dos Olhos, também liga ali as luzes azul. Tem a pedalada azul, que inclusive a gente vai trazer aqui o doutor Rafael para falar sobre. A gente vai falar sobre vários assuntos e um deles vai ser sobre o câncer de próstata, que é um dos tipos de câncer que mais matam homens aqui no Brasil. É uma realidade muito triste, mas por quê? Porque esse câncer é tão agressivo. O câncer em si, ele é agressivo. Não existe um câncer que não se alastre ou que se enraize. Existe o câncer que é descoberto no início, precocemente, e esse tratamento se torna mais eficaz, fazendo com que ele se contenha apenas naquele espaço, e depois da cirurgia e tratamento, o paciente tem ali então a cura.
que seria essa cura do câncer? Após as sessões ali de quimioterapia, de radioterapia, quando se percebe que essas células cancerígenas, elas não estão mais em processo de mutação e avanço, elas estão contidas, ou elas quase já não têm mais naquele corpo, ou já não tem, a gente identifica que esse paciente, então, foi curado. O câncer, ele tira muitas oportunidades de muitas pessoas de viver, verem filhos, netos e terem uma vida linda e longeva. Mas tudo isso, gente, a gente pode evitar fazendo o nosso acompanhamento com médico contínuo. Precisa haver um acompanhamento contínuo. O que seria esse acompanhamento contínuo? Os exames de rotina. A gente precisa falar desses exames de rotina. Os homens precisam de acompanhamento médico. Quando a menina precisa ir ao ginecologista, a mãe aconselha de que, filha, a gente precisa entender do seu corpo, sobre o período menstrual, o anticoncepcional. A gente precisa ir no médico para ver sobre seus hormônios. Existem diversas questões que levam a mãe, levam um pai a aconselhar a filha a ir ao ginecologista, a marcar a consulta. Por quê? Porque é um cuidado com o corpo que faz com que sua saúde se mantenha íntegra, intacta. Quando a gente deixa de cuidar do que é mais precioso dentro de nós, infelizmente as coisas ficam mais difíceis. Por quê? Porque o corpo que não está bem, a mente também não vai estar bem. O corpo, quando ele não está saudável, ele dá sinais. Pérola, quais seriam esses sintomas, então, do câncer de próstata? Bom, o exame identifica e trata o diagnóstico aí de uma forma eficaz. Como? Você fazendo o exame, dando positivo, o médico identificando, falando sobre a doença, vai lhe passar as medicações e todo o tratamento. Quais seriam esses sintomas para você de casa já ficar de alerta e servir aí também como forma de aprendizado, para que você possa também passar a informação adiante. Bom, os sintomas de alerta para o câncer de próstata contêm dificuldades para urinar, jato fraco, necessidade também de urinar com mais frequência, principalmente à noite, sangramento na urina, dor óssea. É importante também, gente, ressaltar que o câncer de próstata em estágio inicial, ele não apresenta sintomas. Por isso, a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais. Como a gente já tinha falado, um diagnóstico precoce traz ali uma eficácia nesse tratamento. Então, pode acontecer também dor na região pélvica, aqui onde a gente chama de cintura, por essa região. Pode acontecer também as dores nas costas ou no abdômen, que pode ser aí um sinal da doença já avançada. Muitos desses sintomas, eles estão relacionados ao crescimento benigno da próstata, a hiperplasia próstata benigna. Mas é essencial investigar a causa com o médico. Então, pode acontecer desses sintomas ser confundido com o crescimento normal da próstata saudável, benigna, ou pode acontecer do crescimento da próstata maligna. Então, podem ser sintomas de alerta, mas podem ser sintomas ali da doença já avançando. Então, Pérola, estou sentindo uma dor. Nada de correr para o Google, tá, gente? O Google, ele trata de muitas coisas de uma forma ampla. Por exemplo, se você diz que você está com muita dor de cabeça, o que pode ser? Eu, como mulher, estou com muita dor de cabeça e eu tenho lá já o meu perfil do Google, com meu e-mail, minha foto, tudo certinho. O Google já entende que você é uma mulher. Caso você também possa colocar: estou há X tempo sentindo dor de cabeça, isso, isso e isso. Quais sintomas podem aparecer ou quais doenças? Pode aparecer ali, primeiro, que você está ou com um problema gástrico, porque a dor de cabeça, ela tem esse perfil, esse caráter mais parecido com esse tipo de doença, alguma doença ou uma alimentação ruim.
que você acabou então ali tendo infecção intestinal, algo do tipo. Gravidez, aparece também como sintomas de gravidez. Aparece ali como diversos sintomas e doenças e problemas. Problemas de vista, aparecem tantas coisas. Isso eu tô falando, gente, os mais normais, mais comuns. Quando a gente pesquisa algo, estou com dor de cabeça, dor no peito, dor nas pernas, dor nos braços, estou com cólica, dor na cabeça, dor na orelha. Você vai colocando, o Google traz ali que você está com a doença que, meu Deus do céu, você tem que correr agora para o médico, senão o pior pode acontecer. Então, isso faz com que você vá somatizando mais doença. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fica com medo de ir até o médico para receber o diagnóstico pós-exames. Existe até uma frase, né, de que quem não procura não acha. A doença só é encontrada quando você procura. Enquanto você não acha, ela tá lá quietinha. Quando descobre, ela avança, acontece isso, acontece aquilo. Não, gente, não é isso. Porque aquela doença iria se tornar dessa forma, você procurando ou não. O que diferencia é, de fato, você ter procurado ajuda médica ou auxílio médico e ter começado um tratamento que vai fazer com que essa doença regrida, tá? Então, quem procura, acha. Mas quem acha tem a chance de viver muito mais. Tem novas expectativas com o avanço da medicina, com o avanço da ciência, tá? Então, o Novembro Azul é um mês de campanha para você de casa conscientizar seu pai, seus tios, seus avós, seu esposo, seus conhecidos, os vizinhos, colegas de trabalho. Esse é um mês importante para a quebra do preconceito, do tabu. Mulher cuida da saúde, mulher tem que se tocar, se amar, conhecer o seu próprio corpo para conseguir identificar qualquer sinal de irregularidade. O homem também. O homem precisa conhecer o seu próprio corpo e entender que aquele sintoma da dor ao urinar, a micção, que é aquele xixi mais fininho, que parece que nem é um xixi, você nem entende o que é, aquela ardência, que não é normal. Então precisa procurar um médico, fazer os exames, nada de se esconder atrás de uma tela de celular pelo Google. Os sintomas, gente, no estágio inicial da próstata são silenciosos, tá? Então é por isso que é importante a gente fazer ali o mapeamento através dos exames. A gente faz um monitoramento. Esse monitoramento, ele mostra ali então como as suas células estão, se elas estão saudáveis, como que o seu corpo está. Então, tudo isso serve como uma forma de cuidado. Se você não cuida, a doença avança. Se você descobre a tempo, você trata, melhora e vive bem. A prevenção, ela acontece através desses exames regulares, que é a maneira mais fácil, mais correta de identificar essa doença precocemente, tá? Então, esses são os sintomas. Podem acontecer aí diversas coisas, inclusive a dor, o ardor, a urina também com sangue, que é muito característico. Maior frequência urinária, indo muito à noite no banheiro, ó. Levanta 2, 3 vezes para urinar. Fica alerta, hein? Fica alerta. O jato de urina muito fraco, ou seja, aquela inconsistência do que você fazia xixi antes e agora que você conhece o seu corpo, você consegue também identificar. Pode acontecer ali um sintoma também de queimação. Pode acontecer também a incapacidade de reter a urina. Quando a gente está apertado, eu mesma agora, e a gente segura aqui o xixi porque não pode levantar, pode acontecer também nesse caso do homem segurar a urina, daqui a pouco sentir a roupa molhada, sentir que tem algo diferente ou que urinou de fato. Então, isso aí já é um alerta também, tá? A disfunção erétil também é muito comum e é bem perceptível, característico do câncer de próstata. Acontece também dor ao ejacular, também é bem característico, para quem passa por esse problema sabe. E assim, gente, não existe isso de ficar com vergonha do médico. O médico tá ali para cuidar de você. O médico não vai sair falando: vi fulano pelado, fiz o exame em fulano. Não vai.
Estou falando no português, claro, para você entender que a sua saúde é a única coisa que você pode cuidar, proteger e ter um retorno. Se você não cuidar do seu corpo, infelizmente as consequências vão chegar. E depois que as consequências chegarem, as coisas não ficarão boas. Por quê? Porque enquanto é tempo, tudo pode ser resolvido. E não adianta chorar pelo leite derramado. Então, ou você cuida da sua saúde, faz exames periódicos, regulares, vai a consultas médicas, se alimenta bem, pratica uma atividade física, dá uma caminhada, mora em apartamento, sobe a escada, desce a escada, faz um Cooperzinho em casa, ali da sala para a cozinha, no banheiro, volta. Faz uns exercícios ali também na porta, vai num parque, numa praça. Eu acredito que o cuidado traz muitos benefícios para a sua saúde. A falta do cuidado é que traz ali esses malefícios. Então aí ficam essas dicas para vocês. Porque na fase inicial podem não apresentar ali alguns sintomas. Os sintomas são bem silenciosos. Já na fase ali, ó, mais avançado, você encontra essas características, tá bom? Que são mais fáceis para identificação no hospital. Então, o Novembro Azul, gente, traz aí essa importância de falar da saúde do homem. E acabou aquela história de que homem não chora. Falar isso para uma criança, a criança já cresce com esse pensamento de que o homem não chora, o homem é forte. O homem é forte, o homem é muito forte, o homem é viril, o homem trabalha, é o cabeça do lar, é o cabeça de diversas áreas. E assim, gente, quando eu falo de diversas áreas, nos trabalhos, eles de fato têm uma força, uma inteligência, né? Uma sagacidade. Então, precisa se cuidar. Precisa se cuidar. Da mesma forma que a mãe é o pilar da casa, ela educa as crianças ensinando com muito amor e racionalidade. Ela nutre no ventre, ela gestaciona aquela criança. Ela gestou aquele bebê que hoje é uma moça, um rapaz, um pai de família, uma mãe de família. Existem as importâncias para cada um desses seres. E por isso é importante a gente ressaltar que, se você não cuidar da sua saúde, não espere que a saúde caia do céu, porque isso não vai acontecer. Milagres acontecem. Deus faz muitos milagres e permite que você tenha uma vida em abundância. Mas Ele dá também a você a oportunidade de ir a um médico. Ele capacitou aquela pessoa para ser um médico. Olha a tecnologia como está avançada. Muitos exames. Existem até consultas online, que você pode falar os sintomas para o médico e a depender do que ele investigue na sua anamnese, sua ficha de vida, acompanhamentos, você já tem ali um norte do que fazer ou do que pode ser. Os exames que são passados por médico, nada de achar que, meu Deus, tá um absurdo, gente, é esperar pelo depois. Quando a doença chega, ela não espera por hora. Não espera você ter dinheiro ou tempo. Ela chega e ou você arruma tempo para se cuidar em vida, ou você arruma tempo para se cuidar já no estágio avançado de doenças, tá? Por isso fica essa dica para você de casa. Se cuide, se ame, se importe com a sua saúde, porque é o seu bem precioso. Mas já estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Sexta-feira animada por aqui. Por quê? Porque final de semana está chegando. Quero lhe agradecer por sua audiência durante toda essa semana. Segunda-feira a gente volta, hein? Segunda-feira é dia de Ela por Elas. Tem PQP com Toné e, claro, TV News. TV News aqui no meu comando, eu, Pérola Cordeiro. E olha, tem aí também agora a Alerta Cidade. 12 horas começa então a Alerta Cidade com Denilton Santos. Informações do sul e extremo sul baiano, de todo o Brasil também. Muita coisa boa por aqui. Às 17 horas tem Joab Paiva no comando da segunda edição do TVI News. É isso mesmo. 20 anos contando, ouvindo, fazendo parte da sua história e tendo você como parte também da nossa história. Por isso, quero lhe agradecer por sua companhia, te dizer que é o seguinte,
cinto de segurança, nada de celular no volante, hein? Bebida e direção. São inimigos, ó, não se batem, não se cruzam. No trânsito, dê prioridade à sua vida. E segunda-feira a gente está de volta. Na terça-feira a gente tem uma retransmissão do Centro de Cultura Adonias Filho com a grande final. A grande final do Canta Itabuna. Um show à parte, gospel, muita adoração a Deus, muita arte. E claro, você pode também levar sua família. A entrada é gratuita e nós da TVI estaremos lá também, retransmitindo para você ao vivo de casa. E na quarta-feira eu trago aqui para vocês também essa matéria especial. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Não esquecem, segue a gente no Instagram, TVI Play Oficial. Se inscreve aqui no nosso canal, clica no inscrever-se, ativa as notificações, porque todos os dias ao entrarmos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, você recebe a notificação e não perde nada. Compartilha também aqui esse vídeo lá no grupo da família e manda todo mundo vir assistir todos os dias às 10 horas ao vivo. Abraço, hein? Se cuida. Bom final de semana.